Não terás outros deuses diante de mim. A frase é: dê a Deus o primeiro lugar. Amém? Mandamento 2. Não farás para ti imagens de escultura. Então, a frase é: adore a Deus verdadeiramente. Amém? Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A frase é: trate Deus com respeito. Muito bem. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. A frase é: dedique a Deus o seu dia. Amém? Quinto mandamento: honra teu pai e a tua mãe. A frase: obedeça alegremente. Sexto mandamento: não matarás. Não matarás. E a pergunta retórica é: como Deus avalia a vida? Amém? Sétimo mandamento: não adulterarás. Então, a frase é: mantenha-se puro. Amém? Oitavo mandamento: não furtarás. A pergunta retórica é: até onde vai a sua honestidade? Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. A frase é: o pecado abominável, pois diz em Provérbios: 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. E esse abominar está falando sobre não dizer a verdade a respeito do próximo. Levanta falso testemunho. Último: não cobiçarás. 10º mandamento. A frase é: cobiça ou contentamento? Amém? Aqui está o resumo dos 10 mandamentos, colocando aí uma frase para se pensar a respeito de cada um deles. E você há de convir que em todos esses mandamentos existe um princípio que pode ser aplicado na área da adoração. E já temos visto os primeiros aí: não terás outros deuses diante de mim. Porque Deus tinha preparado o povo para dizer isso, dizendo: eu sou, dizendo quem ele é. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então pronto, vem. Não terás outros deuses diante de mim. É o acordo feito entre Deus e esse povo, nesse pacto, nessa aliança. Portanto, é o segundo mandamento, que disse: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Então está mostrando aí diretamente o contexto da adoração neste mandamento. No que concerne o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Trate Deus com respeito. Está mostrando com muita clareza que é preciso ter cuidado, e aqui aplicando nosso contexto da adoração e nossos cultos, da forma de referir-se ao Eterno, ao Senhor, que até está grafado em letras maiúsculas o seu nome, porque é o Senhor, o Yahvé, o Senhor Jeová do Antigo Testamento, o Senhor que é
aquele que por si só existe e que todas as coisas estão subordinadas a ele e que todos precisam dele para a sua subsistência, enquanto que ele não precisa de ninguém para existir, mas aproveu a ele nos criar e dar-nos o privilégio de sermos seus adoradores. E estamos tratando então dos 10 mandamentos nesse contexto, ou seja, da adoração. Portanto, vamos considerar isso. O 4º mandamento já está tratando acerca de dedicar a Deus o seu dia, pois disse, lembra-te do dia de sábado, Êxodo 20, verso 7, verso número 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Portanto, aqui está o princípio sobre dar a Deus o seu dia. Ele é digno, gente. Ele é Senhor, Ele é soberano, digno de honra e glória. A Ele devemos a vida. O tempo é dele, Ele nos deu. Ele dá a cada ser humano 24 horas por dia. Dá os 7, 8 dias da semana. Toda a vida, todo o tempo pertence a Ele. E Ele manda que dediquemos a Ele o seu dia. No caso aqui era o sábado. Em nosso contexto, nós tiramos o domingo para adoração, dedicando ao Senhor. Por quê? Não que o sábado não seja um dia de descanso. Nós brasileiros temos um grande privilégio. Quase nenhuma instituição trabalha no sábado, não é verdade? Toda instituição pública geralmente funciona segunda a sexta. Tem os 2 dias e as pessoas às vezes ainda não acham suficiente, não dedicam ao Senhor o dia que é dele. Gente, é preciso que o ser humano atente para esse princípio, que Deus queria que nós pudéssemos ter um tempo para recrear a alma, descansar nele, estar envolvido com as coisas dele e estar então assim o servindo. Irmãos, nós temos que lembrar que para o judeu significava até pena de morte o não obedecer este mandamento. Graças a Deus, Jesus cumpriu a lei por nós, mas nós ainda temos esse princípio, o princípio permanece. Nós dedicamos a Deus um dia. É bom lembrar que nós tiramos o primeiro dia da semana para cultuar a Deus, adorar a Deus. Algumas pessoas, nem todo mundo, né? Tira o primeiro dia da semana. Porque algumas pessoas não acham o suficiente toda semana que Deus deu. Ainda entra pelo 7º dia, entra no dia do Senhor. A Bíblia mostra em Apocalipse 1:10 que o Apocalipse nos foi dado, a revelação deslumbrando aí a eternidade, foi dada no dia do domingo, o dia do Senhor, o dia dominical, literalmente, Apocalipse 1:10. Nós encontramos em João 20 que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Qual foi o dia mesmo? No primeiro dia da semana. João capítulo número 20. Eu gostaria de ler 3 passagens aqui com os nossos ouvintes. Não estamos com isso dizendo que o domingo é o sábado cristão. Não, o sábado é o sábado. O domingo é o domingo. É o primeiro dia da semana. E se é o primeiro, no Velho Testamento, Deus é caracterizado como sendo o Deus das primícias. As primeiras coisas são dele. E a semana tem o seu primeiro dia. Por que não dedicar a Deus aquilo que, se Ele nos dá toda a semana? Note,
No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Aqui, você sabe que Jesus apareceu, em primeiro lugar, a Maria Madalena, e foi no domingo de manhã, logo cedinho, que ela foi ao túmulo. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, no domingo. E ainda mais, eu quero dizer uma coisa. Jesus aparece aos discípulos, aos seus, no domingo. Olha aqui, verso 19, João 20, 19. Ao cair da tarde daquele dia. Qual aquele dia? O primeiro da semana. O primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Jesus aparece aos discípulos no primeiro dia da semana, no dia dominical. Vá comigo mais ainda para o verso de número 26. Passados 8 dias, então, próximo domingo, estavam outra vez ali reunidos e os seus discípulos e Tomé com eles, estando as portas trancadas. Veio Jesus e pôs no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Aqui novamente Jesus aparece aos discípulos, João 20, 26, em um domingo, primeiro dia da semana. Quando Jesus vai para o céu, ele 40 dias depois da ressurreição, subiu aos céus. Então 10 dias depois que ele subiu ao céu, completa 50 dias. Então veio o Pentecostes. Pentecostes é 50. E exatamente cai em um dia dominical. É no dia imediato ao sábado, segundo Levítico, o livro de Levítico. Então é no dia imediato ao sábado. Então esse dia foi o dia em que aconteceu o Pentecostes, e você sabe que no Pentecostes houve a inauguração da igreja. A igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes. E ainda mais, Atos 2, as primeiras decisões, conversões, se deu no dia dominical. E ainda mais, os primeiros batismos, quase 3.000 almas, foi em um dia dominical. Os apóstolos tinham o hábito de reunir-se no dia dominical para a celebração da ceia do Senhor. Você nota isso em Atos capítulo 20. Atos 20, estavam eles reunidos com o propósito de partir o pão. E aqui, foi no dia que teve um incidente, quando caiu um rapaz da janela durante o discurso. Olha aqui, Atos 20, verso 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então, aquele culto dominical avançou, e já estava na meia-noite, foi quando aquele rapaz caiu da janela e foi morto e Paulo ressuscitou. Mas nós encontramos aqui que eles estavam reunidos para partir o pão, isso era a ceia do Senhor. E ainda mais a gente pode observar que nesse dia eles tinham também aqui a recomendação das contribuições. 1 Coríntios capítulo número 16. 1 Coríntios 16. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que se não façam coletas quando for. Então, aqui era também a recomendação acerca das contribuições. Prezados irmãos e internautas, nós temos motivos, sim, para dedicar a Deus o seu dia,
Por isso a frase do quarto mandamento é: dedique a Deus o seu dia. Bem, eu queria com isso fazer você pensar qual tem sido a sua atitude para com o dia do Senhor, qual tem sido o seu desprendimento das coisas materiais com relação a observar o dia do Senhor, a dedicar para Ele, reservar para ir para a igreja com a sua família, para estudar a Bíblia, para louvar, adorar a Deus, para recrear a alma, para ter comunhão com os irmãos, para mostrar para outras pessoas que Deus tem valor em nossa vida e que Jesus tem uma igreja e nós não somos sós, somos uma coletividade e que nos reunimos para adorar a Deus em espírito e em verdade, na beleza da sua santidade. Há quanto tempo você não participa dos cultos dominicais, nas reuniões da sua igreja? Peça misericórdia e perdão a Deus e corrija isso, meu prezado irmão. Não deixe que o diabo roube esse privilégio tão nobre que é aquele momento no templo com o Senhor. O salmista declara: quão amáveis, Senhor, são os teus tabernáculos. Senhor meu, Redentor meu. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, e os teus altares. Melhor é um dia na tua presença vale mais que 1000. Um dia na tua presença vale mais que 1000. Prefiro estar à porta do Senhor a permanecer na tenda da perversidade, nas tendas da perversidade. Meu prezado irmão, priorize glorificar a Deus com essa parte na sua vida. Recupere as perdas que você tem tido nesse sentido. Recupera não, faça diferente, porque o que passou, não se recupera mais. Mas procure corrigir isso daqui para frente. Peça graça a Deus para que você valorize aquilo que Ele valorizou. Jesus valorizou tanto a sua igreja e o culto que Ele deu a vida pela sua igreja, diz o livro de Efésios. Ele deu a vida por nós. Ele nos comprou com o seu sangue. Ele nos fez preciosos para Ele. Ele é precioso para nós. Ele é para nós a pérola de grande valor. Nós não temos como pagar tudo o que Ele fez por nós. Simplesmente o que fazemos para Ele ainda é pouco. Sejamos mais gratos. Invoquemos o seu nome. Proclamemos sua verdade, sua mensagem até os confins da terra, conforme Ele ordenou. E sejamos ativos, esperando a sua vinda, que será em breve e com eterna glória. Amém? Deus abençoe, muito obrigado pela sintonia. Espero que você tome esse alerta da palavra ao seu coração e decida agir do ponto de vista da palavra dele, imitando o exemplo dos cristãos, desde o início, os apóstolos, os primeiros crentes, as igrejas que seguiram fiel ao Senhor durante a história, os que sofreram pelo nome de Jesus, mas que foram fiéis erguendo a sua bandeira, o estandarte da igreja, proclamando a Jesus, mostrando que Ele é real e querendo glorificar. Amém? Muito obrigado pela sua sintonia conosco. Espero que você possa também ajudar